Oi gente, tudo bom? Tudo beleza? O vídeo de hoje ele vai ser narrado, tá? Pra ficar mais rápido, porque como eu tenho muita coisa pra mostrar, se eu ficar falando ele vai se estender muito. Então eu vou pintar essa parede aí atrás que vocês estão vendo e vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu comecei forrando o chão com um saco de lixo, eu cortei ele. E aí eu abri e coloquei no chão pra evitar que o respingo da tinta manchasse o piso. Em seguida eu vim com essa fita crepe, isolando todos os pedaços onde a tinta poderia atrapalhar. Tipo rodapé, a parede do lado que eu não queria que pintasse, enfim. E aí eu fui isolando todos esses lugares que a tinta poderia acabar sujando. Em seguida eu vim com uma chave de fenda e eu fui tirando todos os espelhos dos interruptores. Esse eu não tirei inteiro porque eu fiquei com medo de levar choque. Então, os da tomada eu tirei, mas esse eu deixei frouxinho para eu conseguir pintar embaixo. Na sequência eu vim com a tinta, essa que eu usei é a Altas Horas da Souvenir, totalmente fosca, e eu misturei com água conforme pede na embalagem, tá? Se eu não me engano são 200 ml a cada 1 litro de tinta. E aí, como eu também não tinha bandejinha, eu forrei uma caixa de sapato com uma sacola de mercado. E aí eu fui pintando. Primeiro eu pintei as bordas, onde estava próximo da fita crepe que eu coloquei. Ó a Gabi aí. E aí eu fui pintando as bordas primeiro, para depois eu vir com o rolo. Como eu falei pra vocês, eu não tirei o interruptor, porque eu fiquei com medo de tomar choque. Então eu fui afastando ele pra poder passar a tinta por baixo. E aí, nas camadas seguintes, a mesma coisa. Eu fui levantando até eu ver que ele tava na mesma cor que o restante da parede. Aí eu coloquei de volta. Eu deixei pra passar a fita crepe em cima por último, porque eu fiquei com medo de cair da escada, confesso. Então eu fui pintando conforme eu fui passando a fita. Depois que eu terminei de isolar todas as bordas da parede, que eu levei mais ou menos 1h50 pra fazer, eu vim com o rolinho. Eu fiz 3 camadas, tá? 3 demãos de tinta nessa parede. Então, a primeira eu passei, esperei 2 horas, passei a segunda camada, esperei 4 horas, passei a terceira camada, e aí pra terceira camada secar, são 12 horas. Tá? E tudo isso vem escrito na embalagem da Souvenir, vem escrito tanto o como você prepara, quanto o tempo que você tem que esperar para aplicar cada camada até a secagem completa. E é isso. Aí eu vim passando o rolinho na parede inteira, repeti esse processo mais 2 vezes, até ela ficar da cor que eu queria. E o resultado foi esse aqui. Nas fotos e vídeos fica parecendo que a tinta é rosa, vermelha, mas na realidade ela é puxada por marsala. E agora eu vou aplicar com vocês os tijolinhos, que são esses adesivos 3D, nessa parede que vai ser onde vai ficar a minha TV. Essas placas são autocolantes, então elas têm uma espécie de fita 3M atrás, vem coberta com esse papel pardo, e aí você vai puxando conforme você vai colando. É muito parecida com a aplicação do papel de parede, só que é muito mais fácil, porque não é rolo, são placas. Então você consegue ter uma noção maior de espaço. E você também consegue cortar de um jeito muito mais fácil. Então, se você precisar fazer recortes, é só você marcar com uma caneta e vir cortando ou com estilete ou com uma tesoura. Eu fiz com uma tesoura mesmo porque eu sou bem desastrada, então um estilete ia dar meio errado. Antes de você começar a aplicar, é bom você medir na parede onde vai ficar. E aí você tira o papel de uns 2 centímetros mais ou menos. E você vai puxando o papel pardo pra cola poder sair. Aí deu um meio errado, porque eu colei errado. Então vocês ignoram que eu tô me matando aí, mas é super fácil de tirar, tá? E aí, depois que você tirar a fita e a cola entrar em contato com a parede, é bom você dar umas passadas de mão, como se fosse uma espátula mesmo, com a aplicação do papel de parede, fazendo um comparativo. Mas você dá uma passada de mão pra a cola poder aderir melhor na sua parede, que aí depois essa placa não vai sair por nada, tá? Porque eu tentei tirar algumas que eu tinha colado errado aqui e ela simplesmente não saiu. Parece que ela vira uma segunda parede. Não sai por nada nesse mundo.
Nas paredes onde tem tomada, você pode fazer de duas formas. Ou você pode retirar os espelhos e fazer o recorte do buraco, como você também pode deixar o espelho, assim como eu fiz, e ir passando a mão, conforme você vai colando, até você sentir a elevação do espelho da tomada. Então, eu fui colando bem devagarzinho, aqui o vídeo tá acelerado, né? Mas eu fui passando bem devagarzinho até eu sentir o espelho e fui recortando no formato dele, pra ficar bem certinho ali o encaixe. E aí depois eu passei esse fio aí, que é da antena da televisão, né? Passei o fio por fora da placa e terminei de colar rente ao rodapé. Foi super simples. E rente ao rodapé também não teve muito segredo, tá? Eu só coloquei a placa ali bem rente, eu fui puxando o papel pardo até ficar bem próximo do rodapé e vim com a tesoura aberta, como se fosse um estilete, e passei em cima, porque como a placa é de espuma, ela recorta muito fácil. Ela é como se fosse um isopor. Então, você consegue cortar de uma maneira bem simples, é só você marcar onde você precisa cortar. E aí você faz o corte e segue a vida. Nessa parte aí da janela deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu tinha que medir completamente certo antes de colar a placa, senão ia dar ruim. Então eu fui medindo, eu usei pedaços de placas anteriores que eu tinha recortado para fazer essa parte, para ficar bem certinho o encaixe entre as placas e a janela. E no rodapé embaixo da janela eu fiz da mesma forma, eu peguei recortes que sobraram de outras placas que eu já tinha cortado e fiz próximo ao rodapé, porque as últimas placas restantes eu usei aí na parte de baixo para ficar bem certinho também, ficar os tijolinhos alinhados, né? E é isso, não tem muito segredo, a aplicação é super simples, muito mais fácil do que papel de parede. E a parede de tijolos ficou assim. E na sequência eu vou fazer a reforma da última parede, mas primeiro eu vou retirar todos os espelhos e interruptores que tiver no caminho. Eu vou aplicar esse papel de parede aqui da I9, que é o Chevron 01, e já vem escrito no rolo mesmo todas as instruções que você precisa saber para aplicar. A aplicação é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo, e já vem acompanhado da espátula que você precisa para fazer a aplicação do papel de parede. Então, da mesma forma do tijolinho, você vai deixar uns 5 centímetros aí fora do papel para você poder encaixar na parede. Aí você mede certinho onde você quer que ele fique. Dá um pouco de trabalho essa parte, principalmente depois que você cola o primeiro, porque você precisa fazer com que o desenho dê continuidade. No caso, eu fiz o meu melhor, mas mesmo assim ele ainda ficou um pouco torto. Mas tudo bem, eu parei de me cobrar, eu aceitei que ele vai ficar torto mesmo, e é isso. E aí você vem com a espátula passando, né, pra cola poder aderir na parede e vai puxando, da mesma forma com a placa adesiva, só que esse dá um pouco mais de trabalho, porque o rolo ele é do tamanho da sua parede. Você coloca lá no site da I9 qual é a altura da parede que você vai aplicar o papel de parede e eles vão calcular automaticamente quantos rolos você precisa para aplicar na parede toda. No caso, eles me indicaram 8 rolos, mas eu comprei 9 porque eu fiquei com medo de dar errado. E realmente o primeiro eu colei errado e eu tive que retirar e não deu pra colar de novo, então foi um rolo jogado fora. Mas desses 8 que eles calcularam pra mim, eu usei 7. Então eu não precisava ter comprado esse rolo a mais. E aí é só você vir passando com a espátula e tirando aos pouquinhos, né? Porque se você tirar muito também corre risco de entrar bolhas dentro do papel de parede. Então você vai tirando de pouquinho em pouquinho e passando a espátula. Caso fique alguma bolha também no papel de parede, é só você passar com a espátula
com movimentos para fora, que a bolha vai sair. Essa parte aí do lado da porta foi bem trabalhosa, porque eu não queria que ficasse um espaço entre o papel de parede e a porta. Então eu tive que ficar empurrando o papel de parede pro lado da porta para ele poder ficar bem rente ali e não ficar nenhuma sobra da tinta por baixo. Esse papel de parede ele é lavável, tá? Então ele tem uma textura muito parecida com o papel contact, que é aquele que a gente usava para forrar caderno, sabe? Na primeira, a quarta série. Ele é feito desse tipo de papel. Então, a aplicação é simples, mas é trabalhosa, principalmente se você for utilizar um papel de parede que são desenhos contínuos, tipo esse que eu escolhi, que são várias ondinhas que ligam uma na outra. Então, vai dar trabalho para você poder alinhar o desenho para ele ficar perfeito, né? Que no caso não vai ficar perfeito, pelo menos o meu não ficou. E diferente da aplicação das placas adesivas, para aplicar o papel de parede, eu decidi tirar todos os espelhos para poder fazer o recorte com base no buraco da tomada. E por que que eu tomei essa decisão? Porque como o papel de parede ele tem uma textura mole, parecido com o papel contact, eu fiquei com medo de colar ele por cima do espelho para fazer o recorte e ele não soltar mais, ele ficar colado no espelho. Então eu resolvi tirar, e aí eu fui colocando a ponta da tesoura dentro do buraquinho da tomada e fui recortando para ficar no formato certo e colei em volta e embaixo desse buraco. Depois de recortado, eu fui colocando todos os espelhos de volta. E para fazer o recorte do rodapé, eu também segui a mesma lógica da placa adesiva. Eu fui colocando rente ali ao rodapé, marquei certinho onde eu tinha que cortar e vim com a tesoura passando ela aberta como se fosse um estilete, também super simples. Esse último rolo foi o único que eu não consegui deixar totalmente ligado com o desenho, e isso tá bem perceptível no vídeo, porque eu já tava cansada, eu já não tava aguentando mais ter que ficar medindo esse negócio. E 2, ele tá meio torto, ele tá descendo, então se eu fosse colocar ele alinhado com o desenho do papel de parede do lado, ele ia descer muito, então eu preferi deixar assim. E o resultado foi esse, olhando assim de longe nem parece que tá torto, então pra mim ficou ótimo. E é isso, gente. Aí na sequência vai passar o resultado do quarto. Eu espero que vocês tenham gostado de como ele ficou, assim como eu também gostei. E espero que tenha ficado de fácil entendimento como eu fiz essa reforma. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo e tchau!